Olá, bem-vindos ao canal do YouTube do Lumos Language School. Eu sou Gilbert Gertner, diretor da Lumos, e eu tenho comigo hoje aqui Débora Maciel, que é do nosso departamento de marketing, mas que tem tido uma experiência muito grande com a preparação para a entrevista. Recentemente ela esteve no Brasil fazendo a entrevista dela, então ela sabe o que o pessoal está pedindo lá, né? Então, Débora, vamos falar o seguinte. Uma vez que eles receberam o I-20, já tem a documentação, agora eles têm que ir para o processo de entrevista. Então, é importante que na tua entrevista, o teu I-20, ou toda a documentação, seja exatamente como está no passaporte. Por isso que a gente pede essa informação. Agora, qual é o primeiro passo? Ele recebeu o I-20, agora ele vai agendar a entrevista. Isso. Como é que agenda a entrevista? Então, nesse processo, né, de agendar a entrevista, provavelmente você já vai estar conversando com o nosso time, né? E eles vão te auxiliar em todo esse processo, né? Até nesse momento principal, antes da entrevista, que você tem que fazer a aplicação do DS-160. E nessa fase é super importante que você esteja alinhado com toda a sua história, com o seu plano, e você não pode mentir. Então tem que ser sempre verdadeiro, e também a gente tem que lembrar de tudo que a gente anotou ali, porque vai ser um momento muito importante dentro da sua entrevista. Então veja, a gente sempre diz aqui que o visto de estudante é um visto de não imigrante. Tanto o visto de estudante como o visto de turista, o processo é o mesmo. Você tem que, para você agendar a tua entrevista no consulado, você tem que ir, eu vou colocar aqui embaixo o site aqui para vocês verem, no site do governo americano, onde você vai escolher a cidade onde você vai fazer a tua entrevista, vai dizer, vai completar o teu nome, vai criar uma conta, e esse documento a gente chama de DS-160. No final, eles vão te dizer quais os dias que eles têm disponíveis para isso. Exatamente. E também o que pode ser confundido é que tem também a parte da entrevista, que é dentro do consulado, e também tem o CASEV, que é o atendimento à solicitação, central de atendimento à solicitação ao visto. Que é como é que se fala assim, um lugar onde antes da tua entrevista você vai entregar os documentos físicos. Isso, então eles vão conferir todas as suas documentações e também... Eles já tiram impressão digital lá? Sim, se você está aplicando para um novo visto, você nunca fez nenhum visto, é aonde tudo começa, porque eles vão tirar todas as suas digitais, vão tirar... Então, geralmente, quando você faz esse agendamento, então, só para você entender o processo, você conversou com o Renan por várias semanas, depois conversou com a Rebeca, lembra do vídeo das admissões, recebeu a documentação, agora você vai agendar a tua entrevista ao consulado. Primeiro passo, você vai no computador, vai entrar em informação, vai submeter tudo e vai escolher o local onde vai fazer, qual o consulado, e também eles vão te dizer os dias que você vai precisar se apresentar. Então, é importante que você, durante essa aplicação, você entenda. Agora, me diga uma coisa. Essa aplicação eles tem em português? Não. Faz em inglês? Prestar atenção nisso também, hein? Agora, tem uma outra taxa que eles têm que pagar, que chama-se o Service Fee. Isso. Tá. Quando você recebe o I-20, aquele documento que a escola emitiu, dizendo que você foi aceito, que o teu programa começa nessa data, termina nessa data, que esse aqui é os valores que você demonstrou e tudo mais, você tem que pagar uma taxa, um custo, que chama-se Service Fee. E também a taxa do SEVIS, que é o SEVIS, é o órgão do governo americano que controla os vistos de estudante. Então, esses dois valores, eles não são vinculados com a escola. A escola não recebe esses valores. Então, caso o teu visto seja negado, esses valores se perdem. Sim. Não é uma coisa que a escola pode ressarcir. Então, é importante a preparação para a tua entrevista, porque você tem um investimento. Caso você
vá na tua entrevista e você não seja aprovado, vão te dar a oportunidade de reaplicar. Então, o DS 160, que é a taxa da entrevista, tem que ser pago para cada entrevista. Isso. Mas o Service Fee, ele tem uma validade até 1 ano, né? Isso. Então, se você não passou na primeira entrevista e eles falaram, olha, infelizmente não foi aprovado, mas você pode reaplicar. Você vai pagar um novo $185 para uma nova entrevista, mas aquela taxa que você pagou para o visto de estudante, ela é válida por 12 meses. Por isso que é muito importante manter o comprovante e manter o SEVES. Porque o mesmo e-mail do começo ao fim. Isso, porque até mesmo na entrevista eles vão solicitar esse comprovante. Então é sempre bom, é um documento que tem que estar ali na manga. Então tá, para a entrevista, o que a pessoa tem que levar? Porque ele já entregou o passaporte, né, no CAFES, mas ele não entrega o I-20 lá. Não. Né? Então ele só entregou o passaporte e a fotografia, tirou a impressão digital e toda aquela informação que ele colocou no computador. Quando ele vai na entrevista, você tem ideia qual outra documentação ele deveria levar junto? Sim, o primeiro documento que eles vão solicitar é o DS-160. Você tem que estar ali, se você não tiver o DS-160 impresso, você já nem entra. Então, o DS-160 e o passaporte, ali no caso, você já tem que já tá com ele. Lembrando que, no caso, eles vão te devolver o passaporte. Então, não fica com eles. Por mais que eles vão conferir todos os dados, eles te devolvem porque você vai precisar do seu passaporte na hora da sua entrevista. Isso. E o que mais que ele tem que levar? Sempre bom, se você for ter um sponsor na sua comprovação financeira. Toda a comprovação financeira está ali. Toda a comprovação. Então, se você tiver um sponsor, você precisa levar todos os dados do seu sponsor. Ou então, se você não tiver um sponsor, a sua comprovação financeira. Tem que levar o seu passaporte. Se não me engano, eles não aceitam o passaporte que vai vencer até seis meses da data da entrevista. Tem muita documentação que às vezes eles nem pedem. Sim. Mas se pedir, é bom estar lá, né? Sim. Por exemplo, comprovação de matrícula na universidade, comprovação que você está trabalhando, comprovação que você tem algum imóvel. A gente escuta, quando os alunos chegam aqui, eu pergunto, como é que foi a tua entrevista? Não pediram nada, né? É muito comum, mas tem horas que eles acabam pedindo. Mas se pedirem e não tiver, eles vão dizer assim, olha, volta outro dia e traz essa documentação. Lembrando que aquilo que a Débora falou é muito importante. Você tem que ter pago aquelas taxas do DS-160 e do Service Fee antes de ir para a entrevista. Porque eles podem chegar e pedir, se você pagou a taxa do Service Fee? Ah, não, eu vou pagar depois se o meu visto for aprovado. Então você vai lá e paga, depois você procura a gente aqui. Então, leva o passaporte, leva os extratos bancários, leva os comprovantes das FIIs que você pagou, né? E qualquer outro documento que você achar que é importante. Se pessoas vêm com você, o teu esposo, esposa, filhos, eles podem não pedir, mas seria muito bom você ter uma certidão de casamento na tua pasta, Sim. a certidão de nascimento dos filhos, para provar que existe aquele vínculo. Eles já fizeram um monte de pesquisa no dia da tua entrevista, né? Mas é importante você estar preparado para poder responder. E tem tudo no seu DS também. Tudo. Então, tudo que você comprovou e colocou dentro do seu DS já é um documento que você já vai... Outros documentos que eu acho que seria interessante levar, principalmente, vamos focar agora no Brasil, que eles acabam sempre pedindo, é votos. Se você está votando, que é imposto também, imposto de renda, isso é super positivo levar. Novamente, não é certo que eles vão solicitar esse documento, mas se eles pedirem, você já tem ali. Tá. Agora, de usar a tua experiência recente aqui. Vamos supor que o João está lá com toda a documentação na pastinha. Sim. E o oficial pergunta, tá, como é que você vai pagar para isso? Ah, eu vou pagar com isso aqui. E enquanto ele está batendo lá, mas eu tenho isso aqui também, isso aqui. Não. Não funciona assim, né? Não funciona assim. Só entregar o que eles pedem. Isso. Até mesmo nas respostas, nas perguntas e respostas, só responde o que eles realmente estão perguntando. Então, assim, o quanto mais direto, até parece meio seco, assim, a gente fica até meio assim de, será? Faço isso mesmo? Mas o melhor mesmo é
ser o mais reto e o mais certeiro possível. Respondeu e só apresenta o documento que eles realmente pediram. Pediu a comprovação do SEBS? Só o SEBS. Exato. Por isso que eu digo, algumas pessoas vêm, eu levei tudo e não pediram nada. Ainda bem, deu tudo certo. Mas eu já vi gente que pediram e não tinha, né? E teve que voltar. Essa parte que a gente tenta expressar para vocês e frisar bem é o seguinte: essa entrevista é uma entrevista muito técnica. Eles não querem saber que você tem aquele sonho. Eles querem saber o seguinte: você vai para os Estados Unidos, por quê, como vai se manter e quando que você volta. Esses são os 3 pontos que eles querem saber. Então, você tem que ser muito objetivo nessa parte. Então, não adianta querer preparar uma história florida, bonita, que não tem tempo, né? E no nosso caso, o que o inglês vai ser o mais? Exato. O extra. Agora, quando vai o casal, esposa e esposa, os dois são entrevistados? Você sabe? Sim, os dois são entrevistados. Os dois são Se entrevistados. os dois estão vindo, os dois são entrevistados. Porque eles analisam como um caso só. Tá. Agora, no caso que a esposa, é possível os dois, esposo e esposa, os dois virem com visto de estudante para estudar. Agora, se os dois aplicam, são 2 aplicações individuais. Sim. Agora, se a esposa vem como dependente dele, ela vai receber um visto chamado F2. Às vezes tem que explicar na entrevista o que ela vai ficar fazendo enquanto você está na escola, né? Sim. O F2 pode estudar? Pode. O F2 né? pode estudar. A única diferença é que o F1 tem que estudar 18 horas por semana. O F2 pode estudar no máximo 16 horas por semana, como acompanhante. Lembrando que os dois não podem trabalhar. A não ser no campus ou estudante. Só o F1 que vai poder trabalhar no campus, o F2 é acompanhante. Se os acompanhantes são menores de 18 anos, eles vão ter direito à escola pública nos Estados Unidos, porque toda criança tem que estudar, e você vai poder matricular eles em uma escola aqui, e a escola é obrigada a aceitar eles. Então, tudo isso eles vão perguntar na entrevista, porque cria um certo ônus no governo americano se você vem com todos os seus filhos. Todos vão ter que estudar. Então eles estão, mas será que é isso mesmo que eu vou fazer? Então, os vínculos que você tem, que vão te trazer de volta, tem que ser muito fortes. Se você vem com a família, e o plano, a razão por que você quer aprender inglês, e por que isso vai afetar e vai mudar a tua vida aí. Em média, quanto tempo uma pessoa demora lá na janelinha? Uns 10 minutos, vou dizer, no máximo. É bem rápido, assim. O sistema do consulado americano, ele é alimentado por duas fontes. Primeiro, tudo que a escola entra no sistema alimenta aquilo lá. E depois, tudo que você colocou no CAFS e toda a pesquisa que foi feita, levantamento no teu nome, também está disponível lá. Então, eles querem ver informação. E existem critérios que eles vão perguntar mais. Então, quando você vem com a família, baseado na tua idade, um rapaz de 22 anos tem mais chance que uma moça de 22 anos, porque moça solteira de 18 a 28 anos tem um risco a mais de vir e não voltar. Então, tem vários critérios, mas nada automaticamente vai rejeitar você de ter um visto. Eu acredito que a preparação é a chave para isso. Lembrando também que tudo é vinculado com o curso de inglês e a escola. Então, você tem que, na hora da entrevista, você tem que ter o plano e o motivo do porquê do inglês, saber a sua escola, o seu horário da escola, onde que é a sua escola, e o I-20, que é o documento que a escola vai te fornecer para você ter um status aqui dentro dos Estados Unidos. Então, é muito importante dentro da sua entrevista tudo isso. É literalmente um círculo, né? Tudo se conecta. O Renan estava me contando que uma das perguntas que fazem para todo mundo é assim: por que Lumos? Onde fica? Como é que você encontrou essa escola? Então, você tem que ter um certo conhecimento da escola. Eles me entrevistaram. Perguntaram? Me perguntaram isso. Uhum. Mas por que essa escola especificamente? E se você falar, não sei, uma escola...
Não. A pessoa que vem para uma aventura como essa, de vir para os Estados Unidos, e ela fala assim, eu vou para essa escola, mas por que essa escola? Como é que você achou essa escola? Por que essa e não lá em Nova York? Né? Eu estava assistindo outro dia uma apresentação da imigração e eles fizeram uma menina se apresentando e ela falou, você tem parentes nos Estados Unidos? Assim, eu tenho um tio que mora em Nova York. Mas por que você não vai para Nova York estudar então? E ela teve que defender, não, porque essa é a escola que eu quero, essa tem o programa que eu quero, esse é o lugar que eu sinto mais segurança. E vou te dizer uma coisa, eles sabem exatamente a diferença entre Salt Lake City e Nova York. Mas eles querem saber se você fez a tua lição de casa, se realmente essa é uma decisão que você tomou depois de você estudar, de você tomar todas essas decisões baseadas em fatos reais. E eles vão perguntar para você, por que alunos? Espero que você fale bem da gente lá, para que dê certo para você. Mais alguma coisa que na entrevista a gente precisa lembrar para eles? Eu acho que o ponto importante assim para lembrar é que não fiquem nervosos, porque é a sua vida, é a sua história. Realmente o porquê que você quer vir aqui, né? O porquê que você quer estudar o inglês, o porquê, o que o Gilbert acabou de mencionar, o porquê Utah, porquê Lumos. Então, acho que o nosso time sempre está aqui para te ajudar, então, assim, não tem muito, não é um bicho de sete cabeças, né? Não. É tranquilo, se você tiver com todos os documentos, lógico que os documentos são muito importantes, porque mesmo se eles não pedirem, tá ali, eles podem pedir, isso é fato. Nos Estados Unidos são mais de 85 mil alunos internacionais. Existe um meio. O que a gente quer com esses vídeos e com a nossa equipe de suporte para vocês é poder dar para vocês o conhecimento das coisas bem pequenininhas que pode criar uma dúvida. E quando se cria dúvida, aí que complica as coisas. Então, uma coisa que ela falou muito importante, você tem que dizer a verdade. Então, espera ele perguntar, fala realmente o que está acontecendo. Eu tenho certeza que se vocês fizerem uma pré-entrevista com o grupo nosso aqui do suporte, eles vão poder te dar uma orientação em detalhes que você deveria, com certeza, enfatizar e outros esperar que eles perguntassem, porque é possível, né? Eles não estão lá para negar para todo mundo. O que eles têm que fazer é exatamente isso, eles têm que proteger que as pessoas que vêm com a intenção de estudar, venham com a intenção de estudar e que não acabe se tornando um ônus para o governo americano. Principalmente numa época como hoje, que segurança é tão importante. Exatamente. Né, de quem entra no país, quem entra e quem sai. Então eles têm que ter esses critérios, mas eu acredito, se você estiver preparado, não vai ter problema. Débora, obrigado por estar com a gente. É a primeira vez que a Débora está nos nossos vídeos aqui, mas acho que ela vai voltar, ela passou bem nisso aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Nós temos mais alguns vídeos sendo preparados. Então é importante que você subscreva nosso canal para que você possa ser notificado quando a gente postar vídeos novos com informações mais atualizadas. E a gente recebe mudanças nos critérios, mudanças nos procedimentos e a gente vai trazer isso para você a todo momento. A nossa equipe de suporte está disponível para vocês a qualquer hora, em todas as plataformas, no Instagram, no Facebook, pode utilizar o WhatsApp para buscar essa informação. Nós estamos aqui para ajudar, para que você possa ter uma experiência legal com a gente aqui na Lumos. Obrigado, Débora, obrigado a você e nos vemos muito em breve com um novo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.